A exemplo de tantas categorias profissionais, os caminhoneiros no Brasil também estão organizados por intermédio de entidades representativas. A bem da verdade, são dezenas delas espalhadas em todo o território nacional. Nós podemos citar a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, conhecida como CNTA. Em nível paulista, existe a Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga em Geral do Estado de São Paulo. Esta entidade é conhecida como FETRABENS. E este ano de 2015, aconteceram movimentos de reivindicação? Estas entidades participaram, não participaram? Como foi o ano de 2015 para os transportadores autônomos? O 2015 ele foi difícil para todos nós brasileiros. E para os caminhoneiros não foram diferentes. Agora, teve movimento e teve um movimento pró-política. E a nossa entidade, nós não podemos colocar uma categoria numa situação a qual estamos vivendo em 2015 para discutir política querendo derrubar o presidente da República. Nós não temos essa competência. Nós precisamos de trabalho. Presidente, qual a principal reivindicação da categoria hoje? Se o senhor tivesse que tomar uma decisão e realmente o que a categoria mais precisa nesse momento? Ela precisa de trabalho, ela precisa de frete. Que o restante, ela tendo o trabalho, ela tem o frete. Ela tendo o frete, ela negocia, ela aguenta e suporta e ajuda o país a andar para frente. Hoje isso está faltando? Isso está faltando. Hoje nossa frota, nós estamos com mais de 300 mil veículos da nossa frota nacional na prateleira, sobrando em prol das cargas que não tem. Dentro de alguns instantes você vai compreender por que a matéria-tema que nós acompanhamos foi relativa aos caminhoneiros do Brasil. Vem chegando o pastor Denis Munhoz com uma convidada muito importante no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Sula Miranda é Sueli Brito de Miranda e nasceu na capital de São Paulo em 1963. Começou sua carreira musical no grupo As Mirandas, que mais tarde se chamaria As Melindrosas, do qual fazia parte também sua irmã, Maria Odete Miranda, mais conhecida como Gretchen. Anos depois, no início de sua carreira solo, fez muito sucesso cantando Caminhoneiro do Amor, de Joel Marques. Dali para frente, conquistou um grande público, passando a ser conhecida como a rainha dos caminhoneiros. Sula Miranda apresentou programas nas rádios Record, Capital e Tupi e também programas de TV na Record, na CNT Gazeta, no SBT, na extinta Rede Manchete, na Rede Família, na Rede Mulher e na Rede TV. Ao longo de sua carreira, entre discos e CDs, foram até o momento 21 produções, sendo algumas de música gospel, já que Sula Miranda é evangélica. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você pode enviar a sua pergunta diretamente à produção ou ao nosso convidado. Basta você acessar o nosso site ou Facebook e mandar via WhatsApp a sua pergunta. Se der tempo, nós vamos fazê-la durante a gravação do programa. Se não der, nós vamos encaminhar a assessoria do entrevistado e certamente ele vai responder. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo a grande cantora, atriz e uma grande amiga que eu já não via há muito tempo, Sula Miranda. Sula, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra, bom demais. E poder colocar o papo em dia, né? Mesmo ao vivo, nos bastidores, né? Em frente às câmeras, mas é sempre bom reencontrar os amigos. Televisão é um ramo estranho, né? Eu já estou em televisão há praticamente 22 anos. Mas as pessoas sempre se encontram porque é um mercado de trabalho muito pequeno, né, Sula? Sim. Não tem muita opção, né? E ao mesmo tempo que chega a ser até curioso, porque é pequeno, mas a gente se vê pouco. Exato. Né? Porque as oportunidades são assim, uma gravação, um corredor, né? Uma sala de espera e essa correria que é a televisão e os horários diferentes e cada hora eu, por exemplo, que tive o privilégio, né, de passar por várias emissoras como apresentadora. Como cantora, eu visito sempre todas, mas como apresentadora, eu tive esse privilégio de também ser contratada de várias emissoras. Então, assim, a gente encontra, convive com a pessoa um tempo, aí depois o dia a dia nos afasta por conta do trabalho de cada um, mas a gente é sempre muito bom, porque tem essa proximidade, né? Essa facilidade de um meio que, sem querer, acaba sabendo da vida do outro, né? Sem fazer fofoca. E todo mundo se conhece, né, Sula? E é bom isso, né? Todo mundo se conhece. Eu gosto muito e a vida nos traz sempre oportunidades que a gente acaba reencontrando, né? E você concorda com aquilo? Porque existe no meio, né, televisivo, existe aquela história, olha, se você já trabalha em televisão, case com alguém que trabalha em televisão, porque você vai ter um horário totalmente desregrado,
a família não vai entender, de repente você vai estar trabalhando no fim de semana e folga na segunda, ou você vai chegar em casa 1 da manhã, mas no outro dia você pode dormir até meio-dia, que você tem só o primeiro compromisso 2 da tarde, porque realmente não, é uma coisa assim fora dos padrões normais. Dos hábitos que a sociedade está acostumada a viver, né? Eu tive essa experiência, né? O pai do meu filho é uma pessoa de televisão, que é um executivo de televisão, que a vida inteira viveu isso. E, realmente, eu confesso que o período que eu fiquei casada com ele, nesse sentido, foi o mais tranquilo. Porque ele é uma pessoa que nunca me cobrou nada por conta disso. Ele mesmo, por exemplo, um executivo de televisão, chega em casa às 11 horas da noite, pode tocar o telefone a qualquer hora. Não tem fim de semana, né? Não tem feriado. Então, isso... assim, tanto ele tinha, acho que essa tranquilidade comigo, que eu achava a coisa mais normal do mundo, o presidente da televisão ligar para ele meia-noite, né? E ele... Olha, tive uma ideia. Ou então, olha, tem um problema, um BO lá, um problema. Então, assim, eu tinha essa tranquilidade, né? E ele também, porque eu tinha que viajar, ir, voltar. Isso facilitou muito, né? O período que a gente conviveu juntos e temos amizade e relacionamento até hoje, porque temos um filho, né? E isso é muito tranquilo. Então, quando eu tenho que me ausentar, eu sei que eu conto com ele. E aquela coisa, não existe a cobrança, né? Porque sabe como funciona. Né? Quem tem essa facilidade, esse privilégio, essa felicidade de encontrar uma pessoa dentro do meio artístico, que também existe outro lado, que aí as pessoas falam muito, né? De, que esses artistas casam muito, separam. Separa, televisão meio promíscuo. Não é assim, é como todo o ambiente profissional, é que nós estamos mais expostos, né? A mídia divulga mais o nosso dia a dia. Então, acho que essa vitrine que a gente acaba se colocando, que deixa a gente mais exposto. Queria aproveitar e mandar um beijo ao Osmar. Faz tempo que a gente se vê, estava falando aqui com a Sula. Um beijo, Osmar. Fica com Deus, Deus te abençoe. Amém. Sula, conta um pouquinho para a gente a tua carreira. Como começou, de onde veio a ideia, quem incentivou, como é que era naquela época, né? Que é diferente. Eu comecei muito menina. Enquanto isso, nós estamos passando algumas fotos suas. Eu comecei muito menina, aqui. Cantando nas Melindrosas, isso lá em 78 ainda. Fizemos muito sucesso. Então, dos 14 aos 17, eu participava desse grupo, que é Infanto Juvenil. Fizemos muito sucesso, cheguei a vender 1 milhão de cópias, que para a época já era uma coisa diferente. Hoje isso não acontece mais, né? Com pirataria, esquece, ninguém atinge isso, infelizmente. E depois disso, quando eu optei por ter minha carreira solo, porque o grupo acabou, era um grupo Infanto Juvenil, chegou o prazo de validade dos 17 anos. Isso que eu ia te perguntar, você começou com 17 anos? Eu comecei com 14 nas Melindrosas, foi até os 17. Aí depois, num período, eu fui estudar, terminar os estudos, né? Fiz educação artística, me formei em educação artística, fiz faculdade e tal. E aí, quando eu pude, novamente quis retomar minha carreira já com a minha carreira solo, foi que eu criei a Sula Miranda, vamos dizer assim. Porque eu vinha já, vamos dizer, da escola da Disco Music e, de repente, escolhi um segmento muito diferente do que eu fazia para poder seguir minha carreira. E porque eu gostava. Apesar de eu ser urbana, fui criada na capital, em São Paulo. Era aquela época das frenéticas, Dancing Days. No tempo das Melindrosas, sim. Né? Disco Mania, que tinha, foi a época do John Travolta. Exatamente, no tempo das frenéticas e Dancing Days. E aí, depois disso, começou um movimento na música sertaneja, que começou com Chitãozinho e Chororó, com a música Fio de Cabelo, que arrebentou o sucesso aí no mundo, praticamente no Brasil todo. E aí eu gostei muito do que eu ouvi, porque eu confesso, música raiz não era a minha informação, não era a minha cultura. E eles vieram modernizando. Eles eram muito meninos também, muito jovens, e colocaram uma guitarrinha, um sonzinho diferente que eu gostei. E eu falei, bom, eu escolhi, é isso que eu quero fazer. E tive no começo uma resistência, porque eu era uma mulher, né, uma menina, estava com 23 anos, e querendo fazer música sertaneja, e todo mundo falava, não tem nada a ver com você, porque eu era urbana, vai cantar rock, irmã da Gretchen, um fenômeno nacional. Que naquela época já estava bombando. Fenômeno. Né? E ninguém acreditava que pudesse dar certo uma cantora solo, cantando música sertaneja, e eu não tinha essa raiz de ter vindo do interior, de ter essa cultura. Enfim, aí encontrei um maluco que me deu, que acreditou no meu sonho, me deu a oportunidade, que foi o Moacir Machado, que era o diretor da 3M na época, uma gravadora também nova, e me deu a oportunidade, enfim, aconteceu o sucesso no primeiro trabalho, que
vamos dizer, se comprovou que eu estava certa, né? Que existia um mercado para mulher, sim. Ou, na verdade, eu não sei nem se eu posso dizer assim que existia, porque até hoje é mais restrito, né? Ainda é. Eu acho que eu fui uma privilegiada, como em tudo na minha vida. Ainda é pelo número de mulheres que a gente vê ter espaço na mídia. Você vê que no axé as mulheres se destacam mais, em outros estilos, mas no sertanejo ainda parece que existem muitas, mas poucas têm oportunidade de se destacar. Né? Então, eu realmente me sinto aí uma privilegiada nesse sentido, porque até hoje, né, virei uma marca dentro da música sertaneja e, graças a Deus, sou reconhecida por esse trabalho. Vou fazer agora, no que vem, 30 anos de carreira, quer dizer, é uma vida, é uma história de vida. E quer dizer, 30 só de Sul. Sertanejo que muita gente falava que não vingaria, né? Pois é. Isso daí é um movimento, já vai passar. Gente, o Brasil é sertanejo, porque se você pensar, se você for ver, o próprio forró, é uma música sertaneja do Nordeste. A Guarani e o Rasqueado é a música sertaneja do Centro-Oeste. A moda de viola. Então, assim, se você pensar, o Brasil é sertanejo. Muito mais, né? Quantas capitais tem e quantas cidades do interior, né? Então, existe muito disso praticamente em todas as regiões, com as suas diferenças, né? No Brasil. Mas o Brasil é sertanejo, se a gente for ver. Então, por isso... E outro, sertanejo canta o quê? Canta o cotidiano, canta o amor, né? Então não tem como sair de moda, ainda que uns acham brega, os outros acham que está fora de moda. Mas é um movimento muito forte. Mas a gente canta o que o povo quer ouvir, né? Vamos dizer, eu falo que nós temos a oportunidade de fazer a trilha sonora da vida de todo mundo. Eu mesma, vamos dizer, eu tenho o título de Rainha dos Caminhoneiros, né? E eu brinco, eu falo, muitas crianças foram geradas na boleca ao som de Sula Miranda, né? Mas de onde veio isso? De onde surgiu? Na verdade, eu digo assim, sem saber até, eu mesma profetizei isso na minha vida anos atrás, quando eu fui para 3M, porque quando eu quis gravar música sertaneja, eu fiz uma pesquisa, né? O que eles cantavam, o que eu deveria gravar. E aí fui ver, desde o tempo de Liu e Léo, As Galvão, Tonico e Tinoco, todo mundo gravava uma música de boiadeiro e uma de caminhoneiro, porque, na verdade, o que é o caminhoneiro? É a evolução do carro de boi. Qual era o transporte antes? Era o carro de boi. E depois isso evoluiu, virou caminhoneiro. Então, todos os cantores da música sertaneja mais antiga gravavam, mesmo que cantassem outras histórias, o Menino da Porteira e outro mais, cantava uma música de boiadeiro e cantava uma música de caminhoneiro. Quando eu fiz a minha primeira música, na verdade, foi uma música chamada Esperando o Boiadeiro, que foi a musiquinha que eu fiz a fita cassete, botei debaixo do braço e fui bater de porta em porta para pedir a minha primeira oportunidade. Então, quando eu cheguei para o Moacir Machado na 3M, na verdade, eu cheguei com a música de boiadeiro. E aí, um dia, eu fiquei com isso na cabeça, que eu tinha que gravar uma de boiadeiro e tinha que gravar uma de caminhoneiro. E um dia, conversando com ele, ele falou, mas... tentando passar a minha proposta para ele, o meu projeto, eu falei, olha, eu quero ser a rainha dos caminhoneiros. Porque eu entendia que se eu fizesse sucesso com esse público, eu seria um sucesso na música sertaneja. Hoje ainda existe, mas naquela época as opções do caminhoneiro era uma fita cassete no caminhão, né? Exato. Hoje tem satélite, internet, um monte de coisa, mas ali era o rádio. É o companheiro, o rádio, cassete. Mas o rádio sempre foi o grande companheiro, acho que todo mundo, da dona de casa, do dúvida, pedreiro, do carpinteiro, né? O trabalhador. O rádio sempre foi... Eu tive o privilégio também de ter essa experiência, porque logo que eu comecei, eu fui fazer um programa de rádio na Rádio Record. E eu fazia um programa à noite, então as pessoas me escutavam e quantas vezes, olha, nós estamos fazendo aniversário de casamento, o som da festa vai ser o programa. Quer dizer, olha que bacana, né? O rádio tem um poder incrível. Até hoje, né? Amo fazer rádio, eu tive experiência como locutora. Até ano passado eu também estava no rádio ainda, estava num programa chamado Mix Sertanejo, lá em São José do Rio Preto. Então, sempre que eu aproveito as oportunidades. Falar, mas você é cantora, apresentadora, locutora, né? O quê? Eu acho que o artista, né? O Brasil ainda não tem muito essa... Agora tem se aberto mais para isso, para que o cantor seja ator, apresentador, mas ainda era meio restrito, né? Então, quando eu comecei a querer fazer tudo, todo mais, como quem diz, decide. Eu trabalho com as oportunidades, então tem hora que eu sou mais... Quando eu quis ficar um pouco mais em casa perto do meu filho, eu fui mais apresentadora. Que já não tem show, viagem, né? Não se ausenta tanto. O fato de você ser uma apresentadora, por exemplo, de programa feminino, né? Porque eu tive várias... Eu comecei na Record com um programa jornalístico, que eu falo que meu padrinho foi Goulart de Andrade, que queria fazer o Vem Comigo na Estrada.
Aí me contratou e eu acreditei que eu podia ser apresentadora a partir daí. E tive meu primeiro programa na Record assim. Depois eu fui para o SBT fazer um musical especificamente sertanejo. Aí voltei para a Record para fazer um Variedades na sexta-feira à noite. Depois eu fui para a CNT fazer Calouro. Depois eu fui para a Manchete com linha de shows. Quer dizer, e aí depois que meu filho nasceu, numa ausência da Sônia Abrão, tinha ido para a Rede TV e começou a apresentar. E ela teve um problema de saúde com o filho dela, e numa emergência, né? O Osmar era um dos sócios do programa. Ai, a Sônia não pode, o Chumbinho, o filho da Sônia, foi para o hospital. A Sônia acabou sem querer me dando essa grande oportunidade. E eu fui chamada de última hora, olha, vem substituir a Sônia, porque era ao vivo. Ao vivo, E eu falei, meu Deus, difícil. Eu nunca tinha feito um programa feminino assim. E, enfim, encarei o desafio e fiz, e graças a Deus me saí bem, tanto que aí ganhei um horário para fazer um programa na sequência da Sônia também, como uma revista feminina. E foi o máximo. Amo fazer um programa assim, porque eu acho que é uma experiência incrível. Mantém a gente... Você tem que estar antenado, né? Eu falo que eu virei a dona sabe tudo. Não, é lógico, você tem que passar para o telespectador atualidades, informações. Exatamente, né? Você entrevista médicos, você entrevista... Todos os temas. Todos os segmentos, saúde, beleza, moda, decoração, tudo, né? Você leva todas as pessoas. Então, até as minhas amigas brincam e falam, quer saber alguma coisa? Liga para a Sula. A Sula indica o dentista, indica o médico, indica a psicóloga, porque a gente acaba tendo essa riqueza de conteúdo por conta das pessoas que a gente vai entrevistando, né? E você vai aprende, acho que cada um que senta nessa bancada aqui, com certeza... Lógico, a gente aprende muito, o telespectador aprende, nós aprendemos, conhece um pouco, pessoal que está trabalhando aqui, lógico. Um pouco mais da vida daquela pessoa, e quando é um assunto, por exemplo, que você traz um médico, um político, né, um profissional de algum segmento específico, você aprende mais daquela área. Então, amo fazer, porque o programa feminino, ele traz essa riqueza de informações para a gente. Então, eu vou trabalhando com as oportunidades. Em cada período, eu faço uma coisa. E do que você gostou mais? Eu entrevistei recentemente um grande amigo meu, Gilberto Barros, que veio de rádio, foi para a televisão, trabalhei com ele em 2 emissoras. E eu fiz essa pergunta para ele. Gilberto, entre rádio e televisão, muito diferente? Ele falou, mas o que eu sinto é que quem começa no rádio, não sei se você tem essa mesma sensação, para mim, quem faz rádio tem muito mais facilidade de fazer TV. E não ocorre o inverso. Às vezes a pessoa é boa na TV, mas vai fazer um programa de rádio ou alguma coisa, parece que trava. Fica mais perdida. Eu tive, na verdade, para mim foi tudo meio simultâneo. As coisas, por conta do sucesso ter acontecido no primeiro disco, né? Então aconteceu assim... um em sequência do outro e às vezes até em paralelo. Eu estava na rádio, com o programa na TV, então eu tive essa facilidade. Eu amo fazer rádio, adoro fazer rádio até hoje. Passei pela Rádio Capital, Rádio Tupi, Rádio Record e experiências muito bacanas, mas sempre eu estava ao mesmo tempo fazendo alguma outra coisa. E claro que, assim, a base de tudo isso, de eu ter tido essas oportunidades, é a cantora Sula Miranda. Quem me abriu a porta para ser a locutora, apresentadora... Foi a cantora. É a cantora. Então, a cantora não morre nunca. Já tive o período que eu quis descer do caminhão... Mas não te deixaram? Não, deixaram. Na verdade, por eu ter começado muito menina, né? Dos 14 eu já era uma cantora profissional. Eu não tive adolescência, minha adolescência era na estrada, fazendo show. Então, depois que meu filho nasceu, eu tive um período... Ele já estava maiorzinho, lá com 5 anos, que eu queria muito viver essa coisa de ser a mãe, de estar em casa, de levar meu filho na escola, né? Porque a gente não vive, o artista não tem é muito difícil. Muita agenda disponível. Você vai na reunião, naquela correria. E aí eu queria viver isso, né? Eu já, vamos dizer, tinha adquirido uma estabilidade profissional, a maturidade minha, eu já estava com mais de 35, eu tive meu filho com 34 anos, então eu já estava ali, beirando os 40, falei, eu quero isso agora. E aí desci do caminhão, mas foi muito pouco tempo, foram 2 anos. E um dia eu levando meu filho na aula de inglês, eu achando aquilo lindo, eu ia a pé, levar ele na escola, ficava na fila esperando ele, aí comprava pipoca, não ficava na fila com ele, a mãezona, né? E aí, voltando para casa com meu filho, ele virou e falou assim para mim, mãe, por que você não é igual às outras mães?
E eu sempre tive muito medo de ouvir isso do meu filho, até pela situação contrária. É o começo da nossa conversa, os horários são diferentes. Eu né? tive muito tipo medo de ouvir isso, por isso que eu optei por ter um filho só, porque eu falava, já é tão pouco tempo que eu quero poder me dedicar. E aí eu olhei para ele, mas como assim? E engraçado que foi exatamente no momento que eu não estava em atividade. Mãe, você não trabalha. Eu falei, acho que está na hora de eu voltar, né? Porque eu não esperava ouvir isso do meu... Eu esperava ouvir porque eu trabalhava demais. Então eu resolvi, antes que isso acontecesse... Se antecipou ali o problema e eu escutou o contrário. Exatamente. Aí eu falei, acho que eu estou sufocando esse menino, né? Ele é um menino, já um rapaz agora, né? Mas sempre foi muito independente, eu criei muito independente. Eu acho que aquilo de eu querer ser a mãe em tempo integral, né? E acho que incomodou um pouquinho. Então eu vi que estava na hora e, enfim... Aí retomei. Também, nesse período, também tinha acontecido a minha conversão. E quando a gente, logo no primeiro momento, quando a gente se converte, existe um momento que você quer fazer tudo diferente do que você sempre fez. Lógico. Né? E aquela vontade interior, né? Você de viver só aquilo. Viver, de falar, né? De Jesus. Exatamente, exatamente. Falar para as pessoas daquilo como você está sentindo. Não, e, sinceramente, não que eu achasse que o que eu fiz antes... Claro que tive meus arrependimentos, porque se a gente não se arrepende, a gente não se converte Lógico. de fato. Mas eu achava assim... Eu queria muito viver a minha fé e eu entendia que o dom que Deus tinha me dado da minha voz, porque eu tenho uma história assim, vamos dizer, de milagre no primeiro momento da minha vida. Eu fui desenganada por 40 médicos com 20 dias de vida e teria que fazer uma traqueostomia, ou seja, eu não falaria. E aí, depois de convertida, eu tive o entendimento que tudo que eu conquistei na vida foi por causa da minha voz. E então é aquele entendimento que você fala assim, ou seja, Deus tinha um plano para mim, né? Quer dizer, para os homens era impossível, mas para Deus ele já tinha o plano e realizou. Mas ao mesmo tempo, vamos dizer, o mal sabia dos planos e quis frustrar esses planos logo no primeiro momento, porque com a cirurgia eu não faria nada com a voz. E aí quando eu tive esse esclarecimento, vamos dizer assim, que caiu a minha ficha, né? Eu falei, não, então eu quero usar a minha voz para adorar a Deus. Eu não preciso mais ser a Sula Miranda, rainha dos caminhoneiros e tal. Eu quero só louvar. E foi quando aí eu quis gravar música gospel. Passei por duas experiências, gravei dois trabalhos na música gospel. E aí, porque ela como nova convertida também, você vai amadurecendo. E entendi que eu poderia, sim, exercer a minha atividade, como sempre exerci como cantora. Daria para conciliar. Sim, com critérios que eu sempre tive, na verdade. Lógico, eu nunca gostei... Você não iria mudar o critério, sim, mas os seus valores continuavam os mesmos. Sim, não, mas eu digo assim, por exemplo, as pessoas às vezes falam, chamam a música do mundo e a música... Então, assim, eu mesmo, antes de me converter, eu sempre tive um cuidado com o meu repertório, assim, eu nunca quis cantar coisas negativas, nunca quis cantar derrota, nunca quis cantar tristeza. Eu sempre cantei o amor, eu sempre preguei o que eu canto, a vida da esposa do caminhoneiro. Volta para casa, eu tô te esperando. Eu sempre meio que fui... Eu brinco que eu falo, eu sou muito mais rainha das esposas. Do que do caminhoneiro. Porque eu canto a vida dela, né? Ela sabe, é a estratégia feminina, né? A gente sabe que nossa mulher todo mundo fala que nós somos rivais, mas somos grandes parceiros, porque assim, ela comprava meu CD porque ela sabia que me escutando, ele é obrigado a pensar nela. Já estabelecia, estratégia. Já dava o link ali. É a estratégia. E, enfim, ou seja, eu sempre tive essa coisa da família, né? De cantar o amor, levar o marido de volta para casa. A alegria de ver o marido em casa novamente. Essa coisa da família. Então, não que eu achasse que isso não era bom, então, depois, quando eu quis cantar música gospel. Até porque eu falo, eu não mudei de estilo musical. As pessoas confundiram muito. Agora você mudou? Não, eu mudei de vida. Né? E o louvor, como hoje, eu continuo louvando, não profissionalmente, do fato de não gravei mais nenhum CD, mas eu não deixo de fazer isso no meu dia a dia. Quando recebo convite de alguma denominação para ir, levar meu testemunho e acabo cantando, né? Isso é natural, né? É natural. Então, assim, aí consegui conciliar as duas coisas e depois desses dois trabalhos na música gospel, retomei para a música sertaneja em 2012. Agora eu já lancei mais um trabalho, acabei de lançar esse ano mais um trabalho, que é o meu 18º CD, chama Inabalável, e que marca aí, vamos dizer,
antecipando já a comemoração dos 30 anos, que é ano que vem, que eu pretendo realizar o sonho de ter meu primeiro DVD gravado, que eu ainda não fiz. E, enfim, continuar levando a minha música, a alegria para o meu público dessa forma. E como foi no começo ser a irmã da Gretchen? Ajudou, não ajudou? Olha, eu confesso para você que sempre foi muito difícil. Não tem começo, né? É começo, meio e o fim, Deus sabe quando. Porque eu sempre vou ser chamada de irmã da Gretchen, ainda que as pessoas, a Sula Miranda, a rainha dos caminhoneiros. No começo foi muito mais difícil, porque assim, esse subtítulo, vamos dizer assim, eu consegui superar. Eu virei a rainha dos caminhoneiros. Exato. Né? No mas, primeiro, por isso que eu falei, o começo que deve ser um pouquinho mais complicado. O começo foi porque eu tinha o tempo todo que provar que eu não era só a irmã de uma cantora famosa, que eu também tinha um trabalho, que eu tinha uma proposta e que, ou seja, que eu tinha o dom também de cantar enfim, aí aos poucos, e nada melhor que o tempo. Né, que o tempo se encarrega de... É o senhor da razão, né? O senhor da razão. E também de mostrar as nossas diferenças. Não é porque nós somos irmãs, nós temos estilos musicais diferentes, gosto diferente. Eu sempre falo, acho que todas as minhas entrevistas, ninguém aguenta mais, porque eu falo, ó, somos, né, tá aqui, são os filhos, né, de uma mesma mãe, né, tá todo mundo na mesma mão. Um é alto, o outro é baixinho, gordinho, o outro é pequenininho. Cada um tem seu estilo, e são, sua assim, função. Eu tenho só um filho, mas minha mãe, que tem 3 meninas, exatamente fala isso, que não é porque somos do mesmo pai e da mesma mãe que a gente vai ter o mesmo gosto, o mesmo estilo, os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas, né? Então, demorou muito para o público entender que nós somos irmãs, sim, que o que nos une é maior do que o que nos separa, que é o amor, mas que temos escolhas diferentes de vida, de tudo, né? Qual foi o momento marcante na carreira, Sula? Aquele momento que você falou... Bom, agora realmente eu sou uma artista conhecida, eu decolei. Qual foi esse degrau? Eu consegui isso muito rápido, porque por fazer sucesso logo no primeiro trabalho, eu brinco que eu fui fazer um show, ainda era comecinho de carreira, então tudo era muito simples. Então o show era num posto de estrada e era a noite do caminhoneiro. E aí, a hora que me chamaram lá, era um restaurante de estrada, né? Então, o palco era lá no fundo do restaurante e eu tinha que passar, não tinha uma estrutura, uma entrada para o artista, nada disso. Eu ia ter que passar no meio do povo para chegar até o palco. Falei, ai, meu Deus. E aí anunciaram, e agora com vocês, ela, a rainha dos caminhoneiros. Eu, opa, Sula Miranda. E aí eu tinha que ir, né? E acho que era o primeiro, segundo, terceiro show, não sei. Mas a música estourada no Brasil inteiro. Aí eles fizeram um corredor, os caminhoneiros todos levantaram, fizeram um corredor e eu tinha que passar no meio. Aí eu, vamos dizer, parafrasear a Elis, que quando agora eu sou uma estrela, né? Eu falei, agora eu sou a rainha. Porque foi o máximo, eu passei. E tudo com muita simplicidade. Passei no meio. E eles, assim, literalmente, aquela coisa, rainha dos caminhoneiros, né? E ninguém tocou um dedo em mim, não teve aquela coisa do sempre fã. Sempre foi muito respeitoso. Sempre. Né? Então, ali acho que foi o momento que mais me marcou, porque foi a hora que eu acho que eu tomei consciência do que eu tinha atingido. E foi muito rápido. Foi logo no primeiro trabalho, no primeiro disco, eu fiquei conhecida no país inteiro e até hoje eu sou conhecida como a rainha dos caminhoneiros, né? Sula, queria continuar o nosso papo aqui, mas infelizmente o tempo já está se esgotando aqui. Queria mais uma vez te agradecer de coração por você ter atendido nosso convite aqui e te colocar à disposição algum tema que eu não falei, algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Eu que quero agradecer mais essa oportunidade e dizer para todo mundo, eu estou com um portal, que é o sulamiranda.com.br. Lá, na verdade, é onde eu exerço todas as minhas atividades, porque, vamos dizer, o programa feminino que eu sempre fiz, está ali 24 horas por dia, porque eu falo de moda, beleza, decoração. sulamiranda.com.br. Entretenimento. Tem dica para idoso, tem dica de maquiagem, tem dica de tudo. E porque na verdade tem o estilo Sula e o estilo Estrada. E no estilo Estrada é onde eu converso com meus caminhoneiros, com a família do caminhoneiro, né? Tem receita, tem gastronomia, enfim. Né? Ali eu acho que eu conseguir juntar tudo. Tudo aquilo lá no portal. Decoração, que eu também trabalho com decoração, né? No período que eu estudei, entre as Melindrosas e a Sula Miranda, eu trabalhei com decoração, fui estudar. E hoje eu trabalho com decoração também. Então lá tem de tudo que é assunto. Sula, muito obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui. Também, muito Deus te obrigada. abençoe. Obrigado. Amém, todos nós. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.